Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana, sejam todos bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Nesta aula de hoje nós vamos construir matrizes utilizando a definição dos termos gerais. Então no item A nós temos uma matriz que pertence ao conjunto das matrizes 2 por 2, ou seja, a matriz A tem duas linhas e duas colunas e obedece a seguinte condição: o A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J. Bom, nós precisamos inicialmente ter uma noção de quais são os elementos que nós precisamos determinar. Então, como a matriz tem duas linhas e duas colunas, estes quatro elementos aqui nós vamos encontrar utilizando a definição que foi dada. Então, nós temos aqui que A e J é menos 1 elevado a I mais J. Note, pessoal, que esse menos 1 está entre parênteses. Então, quer dizer que esse sinal também está elevado a I mais J. Diferente se tivesse diferente se tivesse menos 1 elevado a I mais J, certo? Então, essa expressão aqui é diferente dessa, ok? Bom, vamos começar. Então, olha só. Vamos determinar aqui cada um dos termos. A11, o I é igual a 1. Então, aqui nós temos o primeiro elemento e aqui aqui nós temos o I e aqui nós temos o J. Nós vamos fazer a substituição. Lembrando aqui que nesse item A, o A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J. Então, nós vamos fazer esse cálculo. Então, nós temos o seguinte, menos 1 elevado a 1 mais 1, que é menos 1 elevado a 2. Quem não lembra as propriedades, menos 1 elevado a 2 é a mesma coisa de multiplicar o menos 1 duas vezes. Você vai multiplicar 1 vezes 1, que é 1, e vai multiplicar também os sinais. Menos com menos vai ficar mais. Então, o resultado é 1 positivo. E a regrinha é o seguinte: potência de base negativa elevada a expoente par, o resultado fica sempre positivo, porque você vai multiplicar o sinal de menos uma quantidade par de vezes. Então, eles se anulam em pares. Agora, o próximo número, que nós vamos encontrar, o próximo elemento é o A12. Então, nós vamos ter menos 1 elevado a 1 mais 2, que é menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, menos com menos dá mais, e esse mais com esse menos vai dar menos. Então, aqui o resultado é negativo e a regrinha é o seguinte: potência de base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Então, nós temos aqui mais um elemento da matriz. Vamos mudar de linha. Vamos lá para o elemento A21. Então, agora nós temos menos 1 elevado a 2 mais 1, que é igual a menos 1 elevado a 3, que é menos 1, né? E, por último, A22, que é o elemento menos 1 elevado a 2 mais 2, que é igual a menos 1 elevado a 4, e o resultado é 1 positivo. Então, aqui nessa questão, nós vamos concluir que a matriz A é igual a 1. A primeira linha é 1 menos 1 e a segunda linha é menos 1, 1. E aqui está a matriz do item A, ok? Vamos agora para a matriz do item B. A condição, a definição do termo geral da função está condicionado, ou seja, se o I é menor ou igual a J, o termo geral será menos 1, que multiplica I menos J. E caso o I seja maior que J, o termo geral será menos I mais J, certo? Que eu falei menos 1, porque como não tem nenhum número aqui, é como se fosse 1, mas pode falar só menos que multiplica I mais J, certo? Bom, você pode escrever dessa maneira como eu escrevi aqui, que a visualização fica um pouco melhor. Quando você tenta organizar isso, o cérebro sempre gosta de algo mais organizado. Então, você olhar a sentença escrita dessa forma aqui, parece que fica um pouco mais claro quando você olha ela numa linha só. Tá vendo? Você consegue ter uma percepção só, é só uma percepção melhor. Tudo bem, então agora nós vamos olhar qual é a ordem da matriz, que isso é importante, né?
A ordem da matriz do item B é 2 por 3. Quer dizer o quê? Que a matriz tem duas linhas e três colunas. Então, a matriz A será o seguinte, ó, duas linhas. Então, nós temos A11, A12 e A13. A segunda linha, A21, A22 e A23. Duas linhas e três colunas. Nós vamos olhar cada termo e nós vamos avaliar se o I é menor ou igual a J ou se o I é maior do que J. Então, você tem que, em cada termo aqui, fazer essa avaliação. Aí, mediante a avaliação, você vai escolher se o A e J é a primeira sentença ou é a segunda sentença. Então, vamos lá, ó. No caso do A1, como que é a relação entre o I e o J? O I é igual a J. Então, nesse caso, você vai aplicar a primeira definição, que é menos I menos J. Como o I e o J são iguais, então vai ficar menos 1, vai ficar menos que multiplica zero, que é o próprio zero. Então, nós já encontramos ó, o primeiro termo aqui da nossa matriz. Vamos para o próximo, A12. Como que é a relação entre o I e o J aqui? O I é menor do que J. Então, como o I é menor do que J, você vai usar novamente a primeira sentença, que vai ficar I menos J. Então, o I é 1, o J é 2, então nós vamos ter aqui menos 1, que é igual a 1 positivo, certo? Então, nós temos mais um termo da matriz. Próximo termo, A13. A13, o I continua sendo menor do que J. Então, nós vamos novamente usar a primeira definição. Menos que multiplica I menos J. Então, eu tenho menos que multiplica 1 menos 3. 1 menos 3 menos 2. Então, menos com menos, mais. Então, ficou 2 positivo, certo? Então, temos aqui, ó, mais um termo. Vamos para a segunda linha, ó, A21. A21, o I agora é maior do que J. Então, se é maior que J, eu tenho que usar a segunda definição. Então, I maior que J, vou usar menos I mais J. Então, agora, nós temos o seguinte, ó, o I vale 2, o J vale 1. Então, você vai ter aqui 2 mais 1, 3 vezes menos, menos 3. Então, próximo termo da matriz, menos 3. Mudei de termo, tô lá no A22. Agora, a relação entre o I e o J é uma relação de igualdade. Então, nesse caso aqui, como são iguais, você vai usar a primeira definição novamente, ó, menos I menos J. Então, você vai ter menos 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Vezes menos que está aqui fora, continua 0. Então, você tem agora o próximo número, que é o 0. E, por último, você tem agora o A23, onde o I é menor do que J, e por isso você vai usar a primeira sentença. Então, você vai ter menos 2 menos 3, vai ficar menos 1 dentro do parêntese. Com esse menos que está aqui fora, vai ficar 1 positivo. Então, está aqui a matriz do item B. No próximo item, nós temos uma matriz pertencendo ao conjunto das matrizes 3 por 2, isto é, a matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Como essa. Então, nós temos aqui, ó, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Esses são os elementos da matriz que nós vamos encontrar de acordo com essa definição dada. Então, cada A e J terá que ser avaliado e nós vamos ter que avaliar, ó, depois da vírgula, vamos entender essa definição. Ó, A e J vale 1 ou menos 1. Ele será igual a 1 se a condição I menos J em módulo for maior do que 1. E ele será menos 1 se o módulo de I menos J for menor ou igual a 1. Então, nós vamos ter que avaliar cada A e J para decidir se vale 1 ou menos 1. Então, vamos começar aqui, ó, com A11. Então, para A11, você vai analisar o que acontece com o módulo de I menos J. Então, o módulo de I menos J é módulo de 1 menos 1, que é o módulo de 0, que é o próprio 0. 0 é menor ou igual a 1. Olha só, então quer dizer que nós estamos aqui, ó, na segunda condição, na segunda sentença. Então, quer dizer que o A e J vai receber o valor
menos 1. Então, nós temos aqui já o primeiro termo da matriz. Vamos fazer por linhas. Então, ó, A1, 2. Vamos avaliar o que acontece com o módulo de I menos J. I menos J é 1 menos 2, que é igual a menos 1. O módulo de menos 1 é 1 positivo, e 1 positivo é igual a 1, então eu posso dizer que é menor ou igual a 1. Então, ó, estamos novamente com o valor menos 1 para o termo A1, 2, certo? Vamos agora para o termo A2, 1. Então, termo A2, 1, você vai avaliar o que acontece com I menos J, e você tem aqui I é 2, J é 1, 2 menos 1 é 1. O módulo de 1 é o próprio 1, que é igual a 1, que eu posso dizer que é menor ou igual a 1. Então, eu estou aqui na segunda condição. Essa segunda condição, você pode analisar, é menor do que 1 ou é igual a 1. Então, os dois casos, menor que 1 e igual a 1, estão sendo abrangidos aqui nesta condição 2. Então, quer dizer que esse termo vale menos 1. Agora, o próximo termo é o A2, 2. Então, aqui nós temos, ó, I menos J é igual a 2 menos 2. 2 menos 2 é 0, módulo de 0 é 0, e 0 é menor do que 1. Então, posso dizer que é menor ou igual a 1. Então, novamente, nós temos na matriz o valor menos 1. Vamos para a próxima linha. Estou aqui agora no A3, 1. Então, A3, 1, você vai ter módulo de I menos J, que é igual a módulo de 3 menos 1, que é o módulo de 2, que é o próprio 2. Então, aqui o 2, ele é maior que 1. Olha, então agora a condição, nós temos aqui o número maior do que 1, então nós vamos usar a primeira sentença, ou seja, o A e J agora tem valor 1 positivo. E o último termo que nós vamos avaliar é o A3, 2, que nós vamos ter o seguinte, ó, o que é I menos J? Módulo de I menos J é o módulo de 3 menos 2, que é igual a módulo de 1, que é o próprio 1. E 1 eu posso dizer que é menor ou igual a 1, então caiu na segunda condição. Então, o elemento da matriz vale menos 1. E aqui está a matriz do item C, certo? A última matriz que nós vamos encontrar é uma matriz 3 por 3, que é a do item D, e os seus termos são definidos pela condição. Ele será 1 se o I for igual a J e vai ser 0 se o I for diferente de J. Aqui estão os termos da matriz que nós temos que encontrar. Nós vamos fazer a avaliação, né, de cada I e J para analisar se o termo vai valer 1 ou vai valer 0. Você pode fazer até esse aqui, como é bem simples, só analisar se os termos, se o I é igual ou diferente do J, você pode ir fazendo aqui, ó, diretamente. Então, o primeiro termo, A1, o I é igual a J. Então, quer dizer que o valor do termo da matriz vale 1. O próximo termo, o I é diferente de J no A1, 2. Então, o valor do termo da matriz é 0. O próximo, o I também é diferente de J. Então, analisem, ó, que o I vai ser igual a J apenas na diagonal principal. Então, quer dizer que a matriz terá o número 1 na diagonal principal e os demais termos onde o I é diferente de J, a matriz vai ter termo 0. Então, aqui está a nossa matriz, que é classificada como matriz identidade de ordem 3. Ordem 3 porque ela tem 3 linhas e 3 colunas.